Olá, queridas mulheres de fé e sabedoria, passando aqui para terminar o nosso trido com Santa Giana Beretta Molla. Nós que estamos vivendo esse tempo, né, próximo, aproximando do seu dia, hoje chegou o seu grande dia, né, hoje dia 28 de abril, dia de Santa Giana Beretta Molla. Bom, e aí, hoje o tema que nós vamos refletir com Santa Giana é vida, dor e confiança. Entregar ou controlar? Nós vamos refletir sobre essa confiança radical diante da dor em Deus que Santa Giana nos revela pelo seu testemunho, né? Bom, Santa Giana, ela vai passar por uma terrível provação mesmo. Ela, como eu disse, né, que já casou um pouco mais velha, teve seu primeiro filho logo um ano logo depois do casamento, o segundo filho depois, né, a segunda filha no caso, né, primeiro veio o Pielude, depois a Mariolina, depois veio a Laura e por fim veio a Giana Emanuele, que foi sua última filha. Só que a gravidez, e antes da Giana Emanuele, melhor dizendo, ela já tinha tido vários abortos, né? Ela estava ali passando por um processo de dificuldade mesmo de engravidar. Era um desejo grande do coração dela que Deus mandasse os filhos de acordo com a vontade dele, né? E Deus manda a Giana Emanuele. Só que a gravidez foi de muito risco. Ela foi aconselhada, ela é médica, né? E ela foi aconselhada pelos obstetras, né, da época, a retirar a criança nos primeiros meses, se não me engano, 2 ou 3 meses, e ela se nega. Ela fala: não, eu não me fiz médica para poder acabar com uma vida. Eu me fiz médica para salvar as vidas. Então, ela acaba fazendo uma cirurgia meio que paliativa, tá? Que ela estava com um mioma na época, né? Grave, evoluindo junto com a gravidez. Na época, pelo fato de também não ter tanto tratamento, então, esse mioma, então, oferecia muito risco a ela, a vida dela, e a gestação. Como ela tinha mais 3 filhos, né, os médicos achavam que era prudente que ela interrompesse a gravidez, mas ela não aceita. E ela faz, então, um paliativo, uma cirurgia, dá tudo certo, e ela continua a gravidez, mesmo sabendo dos riscos que corria, principalmente próximo do parto. Mas Santa Giana, embora muitas vezes imbuída na dor, um pouco, né, assim, de desesperança mesmo, que bate em toda mãe, né, em pensar que você tem filhos pequenos e que você está correndo risco de vida, mas ela enfrenta com muita fé, né, com a coragem que Deus a dá, com a família sustentando também na oração e na presença, e ela deixa bem claro antes do parto, de que se tivesse que escolher entre a vida dela e da criança, que escolhesse a criança. Ela repetiu isso várias vezes, era o desejo do coração dela. Mas ela confiava que Deus é um Deus de infinita bondade e que ele poderia salvar as duas. Acontece que Santa Giana, numa sexta-feira santa, entra em trabalho de parto e vai ter complicações nesse parto. Detalhe, né? Sexta-feira da Paixão. E no sábado ela acaba passando por uma cesariana e nasce a Giana Emanuele. Giana Emanuele nasce saudável, nasce bem, mas Santa Giana já entra num processo de praticamente agonia, porque ali vem uma complicação muito grave, ela acaba sofrendo ali várias hemorragias e entra no processo de agonia mesmo, de esperar, né, a misericórdia de Deus, porque a medicina não tinha mais o que fazer por ela. Ela fica uma semana nesse processo, mas ela tem, muito interessante da Vicenta Giana, uma visualização, ela tem ali, isso acontece no sábado, né, o parto, então ela tem lá na quarta-feira, ela fica nesse piora, melhora, né, no processo ali, tentando conter, porque começou com uma inflamação, com a hemorragia, com infecção, e a coisa foi desenrolando. E né, os médicos tentando fazer tudo o que era possível, mesmo sem muito êxito e com um prognóstico muito ruim, mas
ela tem ali uma visualização de que ela conversa com Jesus. Na verdade, ela não fala exatamente se é Jesus, ela fala que ela tem uma conversa e que ela viu algo maravilhoso, que seria entendido assim uma visão de céu. Como que a gente sabe disso? Porque ela conta isso para o Pietro, seu marido. Fala: Pietro, eu tive lá e você não tem ideia do que eu vi, Pietro. Eu vi e eles me falaram: Giana, você vai ter que voltar, porque ela já queria ficar lá, né? Porque você ainda tem que passar por algum sofrimento para oferecer a Deus, porque sua vida foi relativamente boa demais. E ela volta alegre por poder oferecer um sofrimento a Deus. Então, ela pede para ir para casa, ela vai e continua nesse processo, né, de só piorando aos poucos. Quando é no sábado, de manhã cedo, ela acaba falecendo. E fica a Giana Emanuele, que é a sua filha, que depois se torna médica, também pediatra, que é quem vai cuidar do pai. Bom, é uma história que a gente não pode ficar romantizando o sofrimento, né? Que é uma história dolorosa, né? É muito triste uma mãe ter que deixar, né? Imagina a dor, né? Dessa mãe ter que deixar os 4 filhos pequenos, ter que, né? Acabar ver a criança que ela acabou de nascer e saber que está no processo de morte. Ela, como médica, sabia que já tinha feito o que era possível, mas Santa Diana oferece o seu sofrimento. E Santa Diana vive confiando na misericórdia de Deus, na vontade de Deus, né? E Deus a honra, trazendo para ela aquela promessa, né, evangélica, né, do evangelho que diz: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele não dá fruto. Mas se ele morre, ele dá muitos frutos, né, porque aí ele germina. E foi isso que Deus fez na vida de Santa Diana. Hoje ela é intercessora, os seus milagres, né, todos eles são nessa área. É mãe que tem a graça de uma gravidez que também estava impossível de dar certo, que, né, ela intervém e ajuda. São mulheres que têm parto, e no parto ali, às vezes complicações, e Santa Diana intervém, que são os 2 milagres da sua canonização. Mas são milagres, assim, dentro do contexto familiar, né? Dentro das nossas dores, das nossas lutas familiares. E aí, hoje, nós vamos, então, pedir a Santa Diana, né, que interceda por nós, para as nossas causas de dor, de sofrimento da nossa vida, né? Daquilo que nós estamos vivendo e passando, né? Por isso, muitas vezes, carregando essa cruz como Santa Diana carregou. E antes da gente ir para a oração, eu vou fazer aqui brevemente 3 perguntas para a gente poder nos conscientizar mais aqui da nossa oração. Primeira pergunta é essa: vamos trazer à nossa memória qual a situação de hoje que te causa essa dor, esse medo, essa sensação de impotência. Muitas vezes pode ser uma doença grave, pode ser a doença de alguém da sua família, pode ser essa ansiedade, né, que é uma epidemia que, principalmente no Brasil, nós sabemos que vive, e que a gente vive essa vida mal vivida, angustiante, né, o tempo todo, só pensando no pior. Pode ser, às vezes, um cansaço excessivo, emocional, um sentimento de esgotamento. São tantas as dores, né? Então, você vai pensar aí agora, nesses breves segundos, o que você quer apresentar a Santa Diana? E aí, você vai pensar: você tem vivido esse sofrimento com fechamento ou com uma oferta? Se você tem se revoltado, reclamado, às vezes se fechado, se isolado, ou se você tem tentado dar algum sentido, rezar, transformar isso em oferta, em entrega. Porque o sofrimento é inevitável, sejamos nós pessoas de fé ou não. Mas, quando nós aprendemos a usar o sofrimento a nosso favor, digamos assim, a gente não só aprende com ele, mas a gente aprende a passar por ele, entregando a ele, oferecendo a Deus a passagem daquele sofrimento. Santa Teresinha vai nos ensinar isso também, né? Muito pela mente, a passar por aquele sofrimento como oferta a Deus. Senhor,
se essa é a sua vontade, porque às vezes assim, não é que Deus quis, mas ele permitiu. Porque se ele não tivesse permitido, a gente estaria passando, né? Então, se o Senhor permitiu, Senhor, louvado seja o seu nome, me ajude a passar, a viver isso daqui, a enfrentar. Porque às vezes a gente pede a Deus, né? A gente tem esse hábito de pedir a Deus para tirar o sofrimento. Quando, na verdade, o ideal é que a gente peça a Deus que nos fortaleça, que nos dê firmeza, sabedoria para vencer o sofrimento. O sofrimento não é para ser amortizado, é para ser vivido e passado por ele. Para ser não só vivenciado, como transformado. E a última pergunta é: se você estivesse confiando mais profundamente em Deus, o que mudaria na sua postura hoje? Será que a sua postura seria uma postura de uma pessoa que confia e, portanto, está mais em paz? Com menos ansiedade? Você sabe em quem você colocou a sua confiança? Com mais presença? Você estaria mais resolvendo aquilo que você pode resolver hoje e confiando no futuro a Deus? Será que você estaria, então, com menos desespero, com essa fé mais concreta? Lembrando que nós só temos o hoje para servir, para amar. A gente não tem o amanhã. Os problemas de amanhã ficam para amanhã. Inclusive, Jesus nos ensina isso no Evangelho, né? A cada dia basta o seu cuidado. Bom, então nós vamos entregar a nossa parte, a nossa forma de lidar com o sofrimento dentro dessa circunstância, pedindo mesmo a intercessão de Santa Giana, que ela nos ajude a passar pelo sofrimento com mais dignidade, como filhas de um Deus amoroso, que a gente não desconfia do amor de Deus, apesar do sofrimento e das dores. Rezemos. Senhor, hoje nós entregamos aquilo que nós não conseguimos controlar. Nem tudo depende de nós, mas tudo pode ser entregue a ti e transformado por ti. Rezemos. Santa Giana, intercede por nós, para que tenhamos coragem de viver nossa vocação, amar com verdade e confiar mesmo quando não entendemos. Apresentamos a você nossas famílias, nossas dores, nossas causas impossíveis. Ensina-nos a viver essa fé concreta. Amém. Nós vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Bom, então peço a você que chegou até aqui, que curte esse vídeo para ele atingir mais pessoas, compartilha também com quem você acha que pode ser abençoado, né, ser iluminado com essa pequena oração a Santa Giana, e aproveito para fazer o convite para que vocês venham participar do clube de reflexões que eu coloquei aqui no link da descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam estar recebendo também as reflexões que eu faço todos os dias do Evangelho e as meditações para que a gente cresça mais espiritualmente e humanamente falando. Que Santa Giana interceda por nós, por nossas famílias, por nossas causas. Amém. Até o próximo vídeo.